Hi guys, what's up? Eu sou a Carla e estou aqui de novo para a gente falar um pouquinho sobre o uso do passado simples, que é um tempo verbal que aparece para vocês na lição 14 do FIC Idiomas em Inglês. E a gente vai começar então encontrando, um contexto de uso para esse tempo verbal. Ele é bem comum em livros, leituras de histórias que vocês façam, em que alguém então relata acontecimentos do passado, sejam acontecimentos biográficos ou não, eu trago para vocês, para a gente iniciar um exemplo de uso que é retirado então de um site do Teacher Luke, em que ele traz um podcast contando histórias de mistério. E eu selecionei um excerto bem pequenininho, um comecinho de uma história dessas, para a gente analisar um pouquinho, tá? Então, ela começa assim. Last night, I was walking home next to the River Thames when something strange happened to me. It was late at night and I'd had a long, difficult day at work. There was a large full moon in the sky and everything was quiet. I was tired and lonely, and I just had a few pints of beer in my local pub, so I decided to stop by the riverside and look at the moon for a while. Bom, e assim a história segue. Então, a gente pega aqui o comecinho, que ele contextualiza a história, e eu peço para que vocês olhem aqui, então, destacados, todos os usos de tempos de passado, E em amarelinho, então, vocês têm ali highlighted os verbos no passado simples, para contar, então, essa história. Vocês têm ali, então, o uso de happened, in something strange happened to me aconteceu algo estranho. There was a large full moon, então, havia uma lua enorme, uma lua cheia enorme. Everything was quiet. I was tired and lonely. I decided to stop by. I looked up at the big yellow moon. I wondered. It was made of cheese. I closed my eyes, and I fell asleep. Então, quando que a gente vai usar, tempos de passado? Normalmente para falar, então, de ações que começaram e terminaram num tempo bem definido do passado. Essa definição do tempo, ela se faz mais simples quando a gente tem expressões de tempo que indicam, esse tempo começado e terminado. Mas ele não precisa estar explícito, então, em cada uma das frases que a gente vai usar, porque a gente pode estar num contexto de história contada, como esse, em que, em orações anteriores a gente já disse quando a coisa aconteceu, então implicitamente a gente sabe que a gente continua naquele tempo. Mas a ideia é descartar tempos que comecem lá no passado e terminem no presente, como ações que eu tenho feito ultimamente, recentemente, que eu comecei num tempo de passado, mas permaneço executando. Things that existed before now, então coisas que existiam antes de agora. Listas de atividades no passado, então as pessoas me perguntam o que eu fiz, eu vou dizer fiz isso, isso, isso e isso. E past state of being, então sentimentos, sensações, a forma como eu me sentia em um momento do passado. Isso já pressupõe que eu não me sinto mais assim agora, provavelmente. É legal a gente prestar atenção que no inglês a gente vai ter só esse tempo verbal para falar de passado perfeito e imperfeito do português. Então, eu fiz ou eu fazia, no inglês vai ser a mesma coisa, I did, tá? Da mesma forma, eu estudei tal coisa ontem, ou eu estudava quando eu era pequeno, indiferente, tá? A gente tem só um tempo verbal para dar conta desses dois tempos do português. Não que a gente precise ter uma correspondência direta, mas às vezes a gente busca por isso. Expressões de tempo, que vão ser úteis para a gente, para reconhecer o uso desse tempo e também para a gente organizar e montar as nossas frases, no uso do passado. Então, last
significa o mais recente, o mais perto daquele momento de fala, do agora, né? Então, se eu digo last, eu estou me referindo ao último, e aí eu posso dizer o último muitas coisas, né? Eu posso combinar com muitas coisas. Eu posso dizer last night, last week, last summer, last Saturday, last weekend, last Christmas. Que mais? A gente tem o uso do ago, que significa atrás, e aí, então, eu vou me referir a how far back in the past something happened, há quanto tempo, né, no passado, então, quanto tempo faz, é uma contagem do momento em que a coisa aconteceu até agora. Então, 15 minutes ago, 15 minutos atrás. 2 days ago, se hoje é segunda-feira, aconteceu no sábado, e aí eu conto o tempo de sábado até agora. 3 hours ago, a week ago, 4 months ago, a year ago. E outras expressões bastante úteis, né? Yesterday, que é ontem, é um tempo terminado do passado, né? Também pode aparecer com qualquer período de tempo no dia. Então, yesterday morning, afternoon, evening. The day before yesterday, antes de ontem. Um ano específico, in 1980, 84. In January, um mês específico também, e aí eu tenho essa consciência de que eu estou me referindo não ao mês agora, né, mas aos que já passaram. On Monday, na segunda-feira. On December 25th, 1995, uma data completa. That day, naquele dia, ou then, então, naquele tempo, né? E também pode ser um horário, at 7:30, se eu estou me referindo a uma rotina, né? Eu estou dizendo o que eu fiz ontem e aí eu digo me acordei às 7:30. I woke up at 7:30. Bom, estrutura então, né, desse passado simples. Como é que eu construo essas frases? Frases afirmativas são o local onde eu vou reconhecer o que vocês viram lá como verbos regulares e irregulares. Porque é exatamente nas frases afirmativas em que eu encontro todos os verbos no passado simples, né? Então, alguns exemplos. A gente tem o primeiro do nosso texto ali, né, do nosso relato, que é Something strange happened. Something strange happened to me. Mais alguns exemplos. I went to Rio on my last birthday. Julia called me last night. Então, algo estranho aconteceu, né? Eu fui, então passado do verbo ir, e Julia called, me ligou, né? Passado de ligar, call. Então, happen, happened, go, que ficou went, e call, called. Aí, então, é que vocês têm essa diferença, né? Aqueles verbos que terminam em ed, que são os verbos regulares, e os verbos irregulares, como go, que vai ficar went. Bom, nas frases negativas, normalmente a gente não encontra os verbos no passado, exceto se a gente tem verb to be, né? Que tem a forma própria. Então, já no presente, no passado, e aí a gente tem as formas afirmativas e negativas do verbo. Alguns exemplos aqui para vocês. I didn't go to school because I was sick. Então, eu não fui para a escola porque eu estava doente. They were not at home when I called. Eles não estavam em casa quando eu liguei. E aí a gente tem o were not separados ali, mas eu posso ter weren't, né? We didn't have enough money to buy a house. Didn't have. Verbos normais, né? Que eu digo a maior parte dos verbos. Vai acontecer que eu vou ter o didn't, negação do passado. Então é o meu auxiliar de tempo did, que é relacionado ao tempo passado, na negativa, did not, didn't. Mais o verbo. E aí aquele verbo, ele não muda a forma, tá? Ele só vai para o passado simples na afirmativa. Nas outras formas, perguntas e interrogativas, eu não preciso mudar esse verbo. Então, eu tenho didn't go e didn't have. Não fui, não tinha ou não tive. E no caso do verb to be, então a gente tem as duas formas de passado, né? Was e were.
para singular e para plural. E a gente vai ter as formas negativas também, wasn't, weren't. Como they were not at home or they weren't at home. Para sentenças interrogativas, a gente vai ter sempre o auxiliar de tempo lá no comecinho da nossa pergunta. Aí a gente vai ter um sujeito, que pode ser um pronome, um nome, um substantivo, né? E o verbo e seus complementos. Então, exemplos que a gente tem aqui. Did you talk to Peter last night? Você falou com o Peter ontem, o Pedro? Did she like the present? Ela gostou do presente? Was the trip okay? Did you enjoy it? Então, a viagem estava ok, estava legal. Você gostou? Você aproveitou? Então, nessa estrutura, a gente tem did, pronome mais verbo. Did you talk? To be mais o pronome ou o nome, né? O sujeito na minha pergunta. No exemplo, was the trip okay? Então, a viagem estava, e aí lembrando que no caso do verbo to be, a gente faz então só essa inversão, né? Não preciso inserir um auxiliar de passado, como no caso do did. Quando a gente tem perguntas perguntas de informação, que a gente diz, né, com os WH, com os pronomes interrogativos, a gente só vai ter o acréscimo, então, desse pronome interrogativo no comecinho da nossa pergunta, né? O restante da estrutura é a mesma. Então, por exemplo, vocês têm where did you meet? Onde vocês se conheceram ou se encontraram? Where did you meet? Did you meet? Mesma estrutura, né? A gente vai ter ali did, mais um pronome, mais o verbo e também poderia ter complementos ali. E o where inserido lá no começo, né? Que é o pronome interrogativo. Ou when were you born? Um exemplo com verbo to be. Então, vocês têm verbo to be, pessoa. Nesse caso, a gente tem o verbo be born, né? Que é nascer. Então, quando você nasceu. E aí o quando inserido no comecinho da pergunta. E aí, para a gente seguir aqui a nossa conversa, eu tenho algumas follow-up questions para vocês, que eu gostaria que vocês dessem as respostas nos comentários desse vídeo para a gente conversar um pouquinho e interagir. E as minhas perguntas para vocês são: What did you do last night? What did you do last night? O que vocês fizeram ontem à noite? Ou What did you eat for your last meal? Tua última refeição, qual foi? O que você comeu na última refeição? What did you eat for your last meal? E when was the last time you saw a movie? Which movie was that? Então, quando foi a última vez que vocês viram um filme e que filme foi? When was the last time you saw a movie? Which movie was that? Eu espero as respostas de vocês para a gente falar um pouquinho, tá bem? Boa semana para todo mundo!